Jogo emocionante em Curitiba, entre Curitiba e Santos. Na falta batida por Vavá, a bola passou no meio da barreira e enganou o goleiro. Vavá, Curitiba 1-0. O zagueiro Márcio foi à frente de cabeça, escorou o córner, empatando o jogo para o Santos. 1-1 no placar. O Curitiba precisava se classificar e foi buscar a vitória. Na jogada de Marco Aurélio, que deixou para Lela chutar. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Rui Monteiro, começando mais um vídeo do canal Rankings do Futebol Brasileiro. Vocês já viram aí na thumb do que se trata, né? Nós vamos falar do Campeonato Brasileiro de 1985. Esse é um vídeo da série Edições Limitadas, né? Aquela série que conta histórias de campeonatos que por algum motivo ou por outro foram diferentes, né? Foram surpreendentes, sair daquela normalidade, sair daquele costume, da tradição, né? E é isso que nós vamos ver aqui hoje. Vocês já viram aí na thumb também, uma final improvável que foi exatamente Coritiba e Bangu. E o terceiro colocado do campeonato, que a gente vai falar aqui dele também, um pouco menos que Coritiba e Bangu, o Brasil de Pelotas. Vocês estavam vendo aqui no início, né, o último jogo da primeira fase, é quando o Coritiba precisava vencer para classificar, e ele jogou com o Santos, né, venceu por 2-1, um gol no finalzinho do Lela, né, um jogo muito lembrado pelos torcedores do Coritiba, tido por muitos aí como um dos maiores jogos da história do Coritiba. O Coritiba venceu aí esse jogo, classificou para a segunda fase, depois foi para a semifinal, final e acabou sendo campeão. Nós vamos contar um pouquinho da história desse campeonato. Tá bom, pessoal? Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Espero que goste não só do vídeo de hoje, mas dos vídeos que a gente está sempre produzindo aqui no Rankings do Futebol Brasileiro. Vou pedindo logo para deixar o like aí, para se inscrever no canal, para acionar o sininho, porque assim que o YouTube vai avisá-lo quando sair vídeo novo aqui no canal. Sem mais delongas, vamos logo aí já contar a história desse Campeonato Brasileiro de 85. Falar aí da fórmula de disputa. 44 clubes. Lembrando que 80, 81, 82, 83, 84 ainda existia aquela diferenciação, 2 torneios, né, que a CBF fazia, a taça de prata, equivalente à segunda divisão, e a taça de ouro, né, equivalente à primeira divisão. A taça de prata dava poucas vagas para entrar na taça de ouro. Em 85 é um pouco diferente. A CBF junta esses 2 torneios e faz só um torneio, né, que vai ser a taça de ouro de 85, com 44 clubes, né? Grupo A e Grupo B com 10 clubes cada, pelo ranking da CBF. Então, o ranking da CBF, que é aquele ranking de pontos do Campeonato Brasileiro, né, a partir de 71. Então, os 20 primeiros colocados ficavam ali no Grupo A e no Grupo B, né? E o Grupo C e Grupo D, que eram times vindos dos estaduais. Então, na época, 22 estados no Brasil, então 22 times vindo de 22 estaduais diferentes, né? Mais Remo e Uberlândia, que tinham vencido, respectivamente, campeão e vice da Taça de Prata de 84. Então, esses 4 grupos, Grupo A e Grupo B, os times do Grupo A jogando contra os times do Grupo B, daqui a pouco nós vamos ver quais times são esses, né, em turno e retorno, e os grupos C e D dentro do próprio grupo, né? Então, os times do grupo C se enfrentavam dentro do grupo, os times do grupo D também. E classificava 4 times de cada grupo, né? 4 grupos, 4 times de cada, dava 16 na segunda fase, fazia 4 grupos de 4, eles eram reorganizados em 4 grupos de 4, classificava o primeiro de cada grupo, daqui a pouco nós vamos ver isso detalhadamente, fazia a semifinal e depois a final. Então, e agora vocês estão vendo os times do grupo A e do grupo B, no caso, os maiores times do Brasil na época, né? Destaque aí, por exemplo, no grupo A, Atlético Mineiro tinha um grande time, Corinthians tinha um grande time na época, no grupo A, basicamente, esses 2 times se destacavam. No grupo B, Flamengo tinha um grande time na época, Internacional tinha um grande time, Santos, São Paulo ali começando a formar o time dos menudos. Então, todos esses times que eu citei aqui eram favoritos para serem campeão brasileiro, no lugar do Coritiba, por exemplo, né? Então, no grupo A classificou Atlético Mineiro, campeão do turno, Coritiba, campeão do retorno, né? E os 2 melhores na campanha geral, Corinthians e Guarani. E no grupo B
classificou Bahia, campeão do primeiro turno, Flamengo, campeão do segundo turno, e as 2 vagas pelo índice ficaram com Internacional e Vasco. Então, primeiro turno, o campeão ia para a segunda fase, segundo turno, o campeão ia para a segunda fase, e dentre todos os outros times, os 2 com melhor campanha classificavam. Foi o caso desses 8 times que vocês estão vendo aí. No grupo C e no grupo D, que são os times que vinham dos estados brasileiros, né, dos estaduais. Destaque, a gente pode dar destaque para o Ceará, a gente pode dar destaque para o CSA, a gente pode dar destaque aí para o Sport, a gente pode dar destaque aí para o próprio Bangu e para o Brasil de Pelotas, né? Destaque para o Joinville, destaque para a Ponte Preta, esses times que se destacam aí no grupo C e no grupo D. No grupo C classificou Ceará, CSA, Misto e Sport, que venceu os 2 turnos. E no grupo D classificou Bangu, que venceu os 2 turnos, Brasil de Pelotas, Joinville e Ponte Preta. Aí juntaram esses 16 times, daqui a pouco a gente vai ver como eles se organizaram na segunda fase. Aí eu vou passar de relance só a classificação dos grupos nessa primeira fase, né? Então, relembrando, no grupo A, Atlético venceu o primeiro turno, classificou, Coritiba venceu o segundo, classificou, Corinthians e Guarani classificaram pela campanha. No grupo B, Flamengo venceu o primeiro turno, Bahia venceu o segundo, Vasco e Inter classificaram pela campanha. No grupo C, Sport venceu os 2, Ceará foi porque foi o segundo colocado no segundo turno, Misto e CSA pela campanha. No grupo D, Bangu foi pelo turno, Brasil de Pelotas foi pelo retorno, né, porque o Bangu ganhou os 2, Brasil de Pelotas foi segundo colocado no retorno, Ponte Preta e Joinville classificado pela campanha. E aí se reorganizaram esses times. No grupo E ficou na segunda fase já Atlético Mineiro, CSA, Guarani e Ponte Preta. No grupo F, Bahia, Brasil de Pelotas, Ceará e Flamengo. No grupo G, Corinthians, Coritiba, Joinville e Sport. No grupo H, Bangu, Internacional, Misto e Vasco. Então, relembrando aí, quem que eram os favoritos? No grupo E, favorito era o Atlético. O Atlético classificou, daqui a pouco a gente vai ver a campanha. No grupo F, seguramente favorito Flamengo. Houve aí a primeira surpresa. Flamengo que nessa época ainda, aquele time que havia sido campeão brasileiro, né? Com o Bebeto surgindo, Zico ainda volta no decorrer do campeonato da Itália, tinha o Adílio, tinha o Leandro, mas não foi o Flamengo que classificou, foi o Brasil de Pelotas, inclusive com o Brasil de Pelotas vencendo o Flamengo num jogo histórico lá no Sul, 2-0, né, que é lembrado até hoje pelos torcedores do Brasil de Pelotas. Depois o Brasil de Pelotas ainda vai vencer o Bahia também. Nas últimas 2 rodadas da segunda fase para classificar para a semifinal, o Bahia tinha que vencer o Flamengo, o Brasil de Pelotas tinha que vencer o Flamengo e o Bahia. O Flamengo em casa vence, depois ele vai lá em Salvador, vence o Bahia também e classifica. No grupo G, quem que era o favorito? Com certeza o favorito era o Corinthians, que tinha Casagrande, tinha Zenon, tinha De Leon, tinha Chulapa, né? O Flamengo era um grande time aí, o Corinthians, perdão, era um grande time, era o favorito para classificar, e o Coritiba acaba classificando. O Coritiba que nesse grupo aí vai ganhar do Corinthians, né? Lá em São Paulo, né? Com o gol do Lela. Depois vai perder para o Corinthians aqui, vai empatar os 2 jogos do Sport na última rodada dessa segunda fase. O Coritiba precisava empatar com o Sport, acaba empatando 0-0, acaba classificando, deixando o Sport para trás também, né, que tinha um grande time também, disputava ali com o Coritiba como a segunda força do grupo. Acaba que o Coritiba consegue classificar nesse grupo, o Joinville fica um pouquinho mais para trás. E no grupo H, com certeza o favorito era o Internacional. O Internacional que tinha o Mauro Galvão, o Internacional que tinha nessa época um time também, né, muito mais favorito. Tinha o Rubem Paz no meio campo, que acabou ganhando aí também bola de prata, nós vamos ver daqui a pouco. Era favorito, mas no último jogo, né, valendo a vaga para a semifinal, o Internacional perde para o Bangu em casa, né, com gol do Marinho lá no final do jogo, e o Bangu acaba classificando para a semifinal. Isso aí vocês estão vendo agora a classificação desses grupos, né? No grupo E deu a lógica, no grupo F o Brasil de Pelotas conseguiu passar desse grupo difícil, né?
no grupo que tinha Flamengo, tinha Ceará, tinha Bahia, no grupo G o Coritiba conseguiu deixar o Corinthians aí para trás nesse grupo. O Corinthians acabou em último colocado, diferente do que eu tinha falado. O Joinville foi penúltimo, o Corinthians foi último, né? E no grupo H, o Bangu conseguiu deixar para trás Internacional e Vasco. O Bangu ganhou as duas partidas do Vasco, no Rio de Janeiro e as duas no Rio de Janeiro, né? O Bangu ficou invicto nesse grupo aí, com 4 vitórias e 2 empates. As semifinais, portanto, classificando Bangu e Brasil de Pelotas, fizeram um confronto. Atlético e Coritiba fizeram outro confronto. O Bangu venceu os 2 jogos, Brasil de Pelotas, venceu primeiro no Sul e depois venceu no Rio de Janeiro. E Atlético e Coritiba, o primeiro jogo no Paraná, Coritiba venceu por 1-0, com gol do Heraldo, e na volta no Mineirão ficou 0-0, Coritiba conseguiu passar assim pela final. Por que esse campeonato foi um campeonato diferente, pessoal? Porque foi a primeira vez que não teve nenhum dos chamados 12 grandes do Brasil na final do campeonato, né? O Coritiba já tinha feito boas campanhas, o Bangu lá na década de 60, ainda na época do Roberto Campos Pedrosa, ainda na época da Taça Brasil, também havia sido um time de ponta, né? Mas nesse momento, quando começa o Campeonato Brasileiro de 85, ninguém imaginava que esses dois times decidiriam a competição, não estavam nem entre os 10 favoritos, né? E acabaram chegando lá. Agora nós vamos ver jogos decisivos, momentos marcantes, né? Eu separei aqui 4 jogos do Coritiba e 2 jogos do Bangu. O primeiro jogo que eu separei do Coritiba foi a última rodada da primeira fase, né? O Coritiba precisava vencer para classificar. Se ele não vencesse, essa vaga poderia acabar ficando com o Guarani ou com o Fluminense, né? Times que estavam disputando ali para vencer o segundo turno. Lembrando que no primeiro turno o Coritiba fez uma campanha, uma má campanha, né? Ficou em 8º lugar no grupo com 10. Então a única chance do Coritiba classificar era vencendo o segundo turno, né? E o Lela vai conseguir o gol da vitória aqui no finalzinho desse jogo, que aconteceu lá em abril de 85. Aí o Coritiba conseguiu o que parecia improvável, mesmo com a 7ª campanha geral, né, dentro do seu grupo, né, conseguiu classificar porque venceu o segundo turno. Outro jogo importante aqui do Coritiba foi a última rodada da segunda fase, quando o Coritiba precisava empatar para classificar para a semifinal, né? E o jogo foi lá no Couto Pereira, aí nós já estamos falando no final do campeonato, lá em 21 de julho, né? Ficou 0-0 esse jogo. O Sport jogou melhor do que o Coritiba. O Sport atacou bastante. O Rafael, goleiro aqui, fez uma grande partida. O Rafael, que vai ganhar a bola de prata nesse campeonato, melhor goleiro da competição, vai fazer boas defesas aqui nesse jogo. Vai ter bola na trave dos dois lados, né? Vai ficar 0-0 esse jogo. Se o Sport vencesse, o Sport classificava e deixava o Coritiba para trás. E o empate dava para o Coritiba, ficou 0-0. E eu deixei também aqui os últimos jogos do Coritiba na semifinal, né? O jogo de ida no Couto Pereira, 1-0, gol de Heraldo, né? Do zagueiro Heraldo, dia 24 de julho de 85, né? E o jogo de volta no Mineirão, né? Com uma defesa extraordinária do Rafael, que a bola escapa, ele puxa ali na linha, né? Todo torcedor do Coritiba conhece essa defesa. Essa defesa alçou o Rafael aí a uma idolatria eterna dentro do Coritiba, né? 0-0 aí, e o Coritiba classificando para a primeira final dele do Campeonato Brasileiro, primeira e única até hoje, né? Lembrando que tanto o Coritiba quanto o Bangu nunca mais chegaram na final do Campeonato Brasileiro. E os 2 jogos que eu separei aqui do Bangu, né? Bangu e Internacional na última rodada da segunda fase, o empate dava a classificação para o Bangu, né? O Bangu sai na frente, o Internacional empata ali já nos últimos 15 minutos do jogo, né? Precisando de um gol para classificar, apertando o Bangu, e o Marinho consegue o gol da vitória. O jogo no Beira-Rio, 2-1, dos grandes jogos da história do Bangu, né? E o Marinho classificando o Bangu aí no final do jogo, 2-1 contra o Internacional lá no Rio Grande do Sul. E o jogo de volta da semifinal, uma partida que o Bangu acabou com o sonho do Brasil de Pelotas, né? Jogou muito, o Marinho fez 2 gols nessa partida, venceu o Brasil de Pelotas 3-1, e passando pelo Brasil de Pelotas com 2 vitórias, depois de vencer o Internacional na fase anterior, depois de vencer 2 vezes o Vasco,
chegando ali com a melhor campanha na final, o Bangu acaba chegando nessa final aí como favorito. Eu trouxe aí para vocês agora a bola de prata de 85. Teve 3 jogadores do Internacional, 3 jogadores do Bangu, um do São Paulo, um do Santos, um do Botafogo e o goleiro Rafael como único representante do Coritiba, né? Então esses aí foram os destaques do campeonato, podemos dizer assim. Rafael no gol, Babi do Bangu na lateral direita, Leandro e Mauro Galvão, Leandro que jogou de lateral também, o Flamengo aqui na bola de prata está como zagueiro, Luiz Carlos Vinck na lateral esquerda do Internacional, Alemão Dema, Alemão do Botafogo, Dema do Santos e Rubem Paz no meio de campo, Rubem Paz do Inter, Marinho e Iado, ambos aqui do Bangu no ataque, junto com o Careca do São Paulo. Marinho acabou ficando com a bola de ouro desse campeonato, melhor jogador do campeonato. As maiores goleadas que eu trouxe para vocês aqui agora um 7-0 que foi do Flamengo contra o Santa Cruz, um 6-0 do Nacional do Amazonas contra o Sergipe e um 6-1 do Flamengo contra o Botafogo, todos esses jogos na primeira fase, além de um Guarani de Campinas 6, CSA 1, já esse jogo na segunda fase. Os artilheiros desse campeonato brasileiro de 1985, o artilheiro principal foi o Edmar, do Guarani, que fez 20 gols. Tivemos aí também jogadores com 16 gols, o Marinho, já foi muito falado aqui, melhor jogador desse campeonato, do Bangu. O Bira, que eu trouxe essa foto aí, eu não achei foto melhor, foto da época do Bira, atacante e talvez o principal jogador dessa campanha do Brasil de Pelotas. E o Dinamite, que é o maior artilheiro da história do Campeonato Brasileiro, fez 16 gols aí também, vice-artilheiro da competição. Agora, uma curiosidade, uma coisa que era muito comum nessa época do brasileiro pré-pontos corridos, que é que o campeão fazia um aproveitamento pior do que vários outros times, E em 85 talvez seja o principal caso, Era mais comum o campeão ter um aproveitamento menor que algum outro time do que o campeão ser o melhor aproveitamento. E em 1985, o Coritiba, que foi campeão, que teve aproveitamento de 53,4%, vocês estão vendo a campanha dele aí, 12 vitórias, 7 empates, 10 derrotas, que foi muito mal no início, Acabou esse turno da primeira fase, acabou trazendo o aproveitamento do Coritiba lá para baixo, Teve um aproveitamento aí de 53%, teve 15 times, nada mais, nada menos que 15 times tiveram aproveitamento melhor que o Coritiba. Dentro dos 12 primeiros colocados, vocês estão vendo aí na tela, o pior aproveitamento foi do Coritiba. Então, Bangu, Brasil de Pelotas, Atlético Mineiro, Sport, Ponte Preta, Ceará, Joinville, Flamengo, Internacional, Vasco, Bahia, Guarani, todos esses times tiveram aproveitamento melhor que o Curitiba, e até times que ficaram lá na primeira fase, como Paysandu, Nacional de Manaus e Botafogo da Paraíba. Então, 15 times tiveram aproveitamento maior que o campeão. Só uma curiosidade que eu trouxe para vocês aqui, algo muito comum na época. Agora eu trouxe para vocês aí a final. A final que foi no Maracanã, dia 31 de julho de 1985, com mais de 100 mil pessoas. Primeiro, o Índio faz o gol do Coritiba. Depois o Lulinha empata para o Bangu. O Marinho ainda faz um gol impedido, muito reclamado até hoje. Faz um gol impedido ali depois dos 40 minutos do segundo tempo. Acaba ficando 1-1, o jogo vai para os pênaltis. Todo mundo acertando os pênaltis, rodam os 5 pênaltis primeiros, Aí depois, no sexto pênalti do Bangu, o Ado, que é um dos principais jogadores do Bangu na época, vai para a bola, chuta do lado direito do goleiro ali, só que para fora, e depois cabe ao Gomes, que era um defensor aí do Coritiba na época, já havia sido campeão brasileiro pelo Guarani em 1978. O Gomes vai para a bola, o Coritiba não erra nenhum pênalti, fecha campeão aí 6-5 nos pênaltis, Por fim, eu tô trazendo para vocês aqui justamente os heróis dessa conquista, os 11 jogadores ali da final, No gol, Rafael, lateral direito André, zagueiros Heraldo e Gomes, lateral esquerdo Dida, o meio campo com Marildo, Almir e Tobi, o Almir ainda dá lugar pro Vavá nessa final aí,
O Marildo sai também, entra o Marco Aurélio, né? E no ataque, Lela, Índio e Edson. Vocês estão vendo aí. Tem quem, torcedor do Coritiba, aí pode dar pause para ver quem são os jogadores que estão em pé, quem são os jogadores que estão agachados. Né? Então essa é a história aí do improvável Campeonato Brasileiro de 1985, que entrou para a história, né, justamente por ter essa final aí inusitada, essa final inesperada, essa final que ninguém previa, né? Campeonato Brasileiro 1985 consagrando o Coritiba campeão. Tá bom, pessoal? Espero que tenham gostado. Se chegaram até aqui, esqueceu de dar o like, dá o like aí agora. Se não for inscrito, se inscreve no canal, tá bom? Conto com a audiência de vocês. Até mais.